Senhor Jesus, amém? Amém. Damos graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui. Dou graças a Deus, irmãos, pela vida do irmão Sérgio, da irmã Gleide, Amém. que estão aqui, a criança também. Eles fazem falta, né? É verdade. Louvado seja Deus. A missionária Ana? Dor de cabeça. Certo. A irmã Eliana provavelmente deve estar chegando mais tarde. Está chegando aí de trabalho. Hoje, irmãos, foi um dia muito corrido, mas o Senhor é aquele que Ele não nos deixa vazio, né? A Bíblia, o Senhor, Ele é aquele que, quando a gente se esvazia para deixar Ele nos encher, Ele sempre traz alguma coisa, porque Ele é rico em misericórdia. E Ele não despede seu povo vazio nunca. Amém? Amém. Vamos ler a Bíblia, irmão, no livro de Jeremias, capítulo 33. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Jeremias, capítulo 33. Todos acharam? Amém. Leamos com a ajuda de Deus e guia do seu Santo Espírito. Amém. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para estabelecer o seu nome, é Senhor. Clama-te a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Amém. Vamos repetir esse terceiro versículo? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Glória ao nome do Senhor. É um versículo bastante conhecido, irmão. Sempre a gente vê, a gente que viaja muito, né? Vê atrás dos caminhões, né? Às vezes a gente encontra em camisas, às vezes em outdoors, né? Sempre essa frase. Porque, irmão, aquele que serve a Deus com sinceridade, ele adquire uma intimidade com o Senhor, cuja essa intimidade permite que muitas vezes o Senhor manifeste a sua vontade para aquele que ele serve, Às vezes a gente está em casa e vem uma visão, às vezes em um sonho, às vezes Deus toma alguém em palavra profética e nos conta algo do céu, algo que o céu tem interesse em fazer na nossa vida, seja ela na nossa vida material, como seja na nossa vida espiritual, né? E muitas vezes, irmãos, Ele espera também que você clame, que você busque, que você ore. E quando você clama, quando você busca, quando você ora, a resposta sempre chega. Amém. E na vida de Jeremias era assim, na vida de Daniel, na vida dos homens de Deus do passado. O Senhor sempre manifestava para esses homens do passado, esses homens de Deus, os profetas, aqueles que eram intitulados profetas, que eram intitulados porque realmente tinham o dom de Deus,
E o dom naquela época era quase que um cargo eclesiástico, porque existia o sacerdote, mas existia o profeta. O profeta era um homem tão conceituado naquela época, que antes dos reis irem para a guerra, chamavam os profetas para saber se Deus estava com ele em batalha, se ele poderia sair em batalha. Aquilo que Deus falasse na boca do profeta, porque o profeta era conhecido como boca de Deus. Amém. Era um homem que não podia mentir, porque a mentira saindo da boca daquele homem poderia causar um transtorno muito grande naquele que nele confiava. Porque tinha épocas, irmãos, que Deus sempre se manifestava de formas diferentes, né? No passado, Deus usava do profeta para falar com o povo. Depois o próprio Cristo veio para poder falar com o povo. E hoje quem está entre nós é o Espírito Santo para poder falar com o povo. Aleluia. Então, no ministério do profeta, no ministério da lei, existia no tempo da lei, no ministério dos profetas, existiam homens que eram escolhidos por Deus para serem boca de Deus na terra. E Jeremias era a boca de Deus. Amém. A Bíblia disse que Jeremias ele foi escolhido para profeta antes mesmo de ter sido nascido. No ventre da mãe, Deus já tinha escolhido ele para profeta para dar às nações. Então Deus já sabia que através daquele homem Deus ia falar com o povo. E hoje, irmãos, nós temos homens de Deus que sobem nos púlpitos e que, tomado pelo Espírito Santo, também é boca de Deus aqui em cima quando prega. E é por isso que a igreja vem, congrega, busca de Deus uma resposta, esperando que através de um homem aqui na frente, Deus torne ele boca de Deus para falar sobre a tua necessidade. E o que é o que o Senhor quer nessa noite? Que você venha para a igreja, que você rogue, que você clame, que quando você chegar aqui, você vai ouvir coisas novas. Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Mas para você ter essa resposta de Deus, você precisa ficar em casa, você deve ficar em casa. Existem situações que Deus te responde em casa, na sua cama, deitado mesmo, dormindo. Mas na grande maioria das vezes, Deus sempre falou com o povo dentro do templo. Porque era no templo que o povo mostrava para Deus que estava ali para adorá-lo, estava ali para cultuá-lo, estava ali para engrandecê-lo. E como retribuição daquilo que você estava dando para Deus, Deus te anunciava coisas grandes e firmes que eles não sabiam. Glória a Deus, aleluia. E quantas vitórias, irmão, nós temos quando vemos para a igreja? Porque ficar em casa é bom para a carne, mas para a alma é ruim, é difícil. Porque a alma em casa não se alimenta. A alma em casa tem muito mais coisas para distrair a carne do que para fortalecer o espírito. E quando você está em casa e à medida que o tempo vai passando e se distraindo com as coisas que alegram a carne, vai trazendo uma certa tristeza para a alma, porque a alma fica sem nutrição. E muitas vezes a gente vê o irmão fulano parou de congregar, a irmã fulana perdeu as forças. Por quê? Porque a partir do momento que passa a alimentar mais a carne, distraindo a carne do que nutrindo a alma, enfraquece, não ouve Deus falar, não conhece dos planos de Deus na nossa vida, não recebe um dom de Deus para lutar contra a prova, contra a guerra, contra a luta. Mas hoje o Senhor está nos ensinando e nos dizendo assim, ó, venham buscar resposta, porque quando vocês chegarem aqui, primeiro para mim adorar, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, Ele vai anunciar para você coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, Jesus. Irmão. Glória a Deus. Quantos milagres, irmãos, Deus já fez. Eu conheci um testemunho, não conheci o irmão. Esse irmão, ele estava trabalhando, ia trabalhar depois do culto, uma viagem, trabalhava com carreta,
E quando ele saiu de casa, que foi para a igreja, Deus tomou a boca do vaso lá no púlpito e disse para ele, né, que tinha alguém que ia fazer uma viagem, mas que chegando na estrada, ele ia passar por uma grande aflição, mas que ele levasse a palavra no seu coração, porque Deus ia mandar o socorro, mas ele não esperasse socorro da terra, porque o socorro dele vinha por cima. Terminou o culto, entrou na carreta, desceu, chegou a uma certa parte da estrada. Isso é para crente que crê, irmão. Conto, se alguém não crê, problema de quem não crê na internet. Eu sei que a igreja crê. Esse irmão, ele foi descendo a serra. O irmão Sérgio dirigiu carreta, e sabe, carreta carregada, quando falta freio, só Deus pode ter misericórdia. E aí faltou freio, procurou freio, cadê freio? Procurou freio, e ele apertando, e nada, e batendo para ver, né? Freio a ar, às vezes dá um problema, mas depois vai voltando, e nada. O carreteiro da frente viu a carreta vindo em alta velocidade lá atrás. De um lado precipício, do outro lado era serra. Ele disse: vou botar aqui no meio da pista, vou diminuindo a velocidade, do jeito que ele vem de lá para cá, ele vai bater lá na carroceria, mas pelo menos ele não cai no precipício. Só que aí ele vem de lá para cá, vem naquela velocidade, descendo carregado. Ele disse: eu só esperei o impacto. O carreteiro na frente pensou, fechou o olho quando viu ele, e não viu o impacto. Demorou um pouquinho, ele abriu o olho. Quando ele abriu o olho, a carreta do irmão estava lá na frente. Foi parando, o irmão suando frio, fechou o olho. Quando viu o fundo da carreta chegando, pensou que ia bater, vou me acabar toda aqui agora. Clamou o sangue do Senhor Jesus e ficou. Quando ele parou lá na frente, tremendo que nem vara verde, o outro carreteiro foi passando por ele, parou. Chegou do lado dele, parou e disse: eu nunca vi isso acontecer. Isso foi milagre. Ele disse: o que foi que aconteceu? Porque eu só vi quando eu estava parando aqui. Ele fez: eu vi você crescendo lá atrás no fundo da minha carreta, e quando eu vi que você ia bater lá, que eu fiquei esperando o impacto, eu não vi o impacto acontecer e fechei o olho, mas quando eu abri, a sua carreta estava passando por cima, chegou lá na frente, ela caiu e foi parando devagarzinho e parou aqui. Ele lembrou da palavra: você vai procurar socorro de Deus de um lado e de outro, mas o teu socorro vem por cima. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, Deus é que faz essas coisas. Deus faz esses milagres, tá? Se ele não tivesse na igreja, se ele não tivesse ido para o culto, poderia estar agora dentro de um paletó de madeira, mas Deus mostrou para ele que Deus é Deus. Então, irmãos, é importante congregar, é importante estar na igreja. Às vezes a gente acha, irmão, que templo feito por 4 paredes não é templo, que nós somos a igreja. Quando a gente fala em nós somos a igreja, realmente nós somos a igreja, nós juntos. Mas nós, eu não sou igreja. Quem é igreja é nós. Nós juntos somos igreja. Eu sozinho, eu sou membro do corpo de Cristo. Membro é corpo? Não. Membro é parte do corpo de Cristo. Quando um membro está junto com outro membro, aí ele começa a virar corpo, porque a mão só não é corpo. Corpo é mão junto com braço, braço junto com antebraço, perna junto com pé, vai formando o corpo. Aí sim, quando nós formamos o corpo, aí nós viramos igreja. Mas enquanto nós não formos corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Membro sozinho tem vida? Não tem vida. Membro sozinho morre. Então, para você ter vida, você tem que ser igreja, fazer parte do corpo e ser corpo, seu corpo de Cristo. Então, irmão, para você ser corpo de Cristo, para você ser igreja, você precisa estar aqui,
precisa estar congregado, precisa estar sentindo a presença de Deus, sentindo o aconchego dos irmãos, das irmãs aqui, saudade, quanto tempo que não veio, aquele abraço, aquela comunhão. Às vezes quando nós começamos, irmão, a louvar a Deus, a glorificar, a mandar glória para cima, aquela virtude vai tomando o nosso coração, aí o Senhor vem e começa a nos visitar. Você vê que os louvores, irmãos, é uma coisa tão bonita, que quando você pega um louvor que só você sabe, não causa impacto, porque 5 ou 6 fica de boca fechada, mas quando você canta um louvor que todos 6 cantam, aí já é diferente, a glória de Deus começa a se manifestar, Deus visita um, Deus visita outro. Então, irmão, até para louvar a Deus tem de ter sabedoria, tem de ter entendimento. Porque eu achei um hino bonito, mas ninguém na igreja sabe cantar. Então canta um que todo mundo canta, porque cantando todo mundo junto, a virtude começa a aparecer, a virtude começa a tomar a vida do irmão, da irmã. De repente você vê o irmãozinho chorando, a lágrima desce do olho de um, mas não é de tristeza, é de alegria. A língua começa a enrolar, começa a falar a língua de estranho, e você fica olhando e diz: nossa, o que é que está acontecendo? É a glória de Deus tomando lugar. Aleluia, glória a Deus. Essa mesma virtude, tem gente que diz assim: poxa, eu estou em casa, eu gosto de ficar ouvindo vídeos, eu gosto de ficar assistindo pregação. Irmão, pode ser a pregação mais eloquente, mais virtuosa que você possa assistir, mas se você olhar para a virtude que aquela irmã, aquele irmão que estava no culto está sentindo, ela dificilmente vai te tomar você assistir na mesma pregação em casa. Porque a virtude não passa pela tela, a virtude ela vem até você quando você está no lugar. Você pode adquirir até conhecimentos, você pode até ouvir coisas bonitas ali, mas a virtude que estava na igreja, que gravou aquele vídeo, não vai chegar na minha casa em hipótese alguma. Por quê? Porque eu não estou conectado no mesmo Espírito, irmãos. O Espírito de Deus que está visitando aquele lugar, precisaria estar visitando o meu, mas um filho chama, um vizinho bate na porta, alguém se incomoda com o que você está ouvindo, manda você baixar. Às vezes você está dentro de casa e de repente alguma coisa toca, o celular chama, uma mensagem chega, tira a comunhão. Não tem como manter aquele mesmo Espírito, mas dentro da igreja não. Você está ali conectado com o céu, porque você está ali para cultuar, para adorar, para glorificar. Deixa o problema de lado, deixa o celular do outro, começa a prestar atenção na palavra. Aquilo que você buscou de Deus em casa, Deus toma a boca do vaso aqui na frente, começa a falar, começa a pregar. Você vê que é Deus te respondendo. De repente a língua enrola, aquela lágrima começa a descer. Por quê? Porque você está vendo que Deus está falando contigo. Glória a Deus, aleluia. Então vem para a igreja, vem aprender do Senhor. Não fique em casa, tem um tempinho, irmão. Mas não é a minha igreja, não é a igreja que eu congrego. Tem uma porta aberta, não prega heresia. Você está vendo o povo sentindo Deus lá, entra na igreja, vai congregar lá, mas não fique em casa. Tem um provérbio que diz que mente vazia é a oficina do capeta. E é verdade. A gente presta atenção que até na palavra mesmo a gente vê exemplos de coisas que não deveriam ter acontecido e aconteceu. Por quê? Porque aquela pessoa não estava fazendo aquilo que Deus tinha determinado. Davi, quando ele pega com Batseba, era para ele estar fazendo o trabalho de rei, que era estar no meio do campo de batalha, visitando os seus soldados. Naquele dia ele resolveu não ir. Tem muito crente que dia de culto não tem nada, tem condição, está com saúde, mora muitas vezes perto da igreja, mas não quer ir para a igreja, fica em casa. Aí de repente o inimigo arma um laço e derruba. Era para ter caído naquele dia? Não. Por quê? Porque ele estava no dia de culto. Se tivesse no culto naquele dia, o diabo não tinha trabalhado para derrubar. Foi o que aconteceu com Davi. Pecou com Batseba no dia que deveria estar desenvolvendo uma atribuição de rei.
Hoje nós temos servos de Deus aí, irmãos e irmãs, que muitas vezes passam por situações e a gente fica perguntando, mas como? Mente vazia. Às vezes empresta a mente para o inimigo trabalhar, quando deveria estar ali louvando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus de alguma forma. Às vezes a gente viaja, irmão Sérgio viaja mais do que eu, mas está sempre fora. Quando tiver dia de culto, não fique em casa não, vai congregar, procura um lugarzinho, vá adorar a Deus. Amém. É 1h30 só de culto, no máximo 2. Vai lá, congrega e volta. Naquela 1h30 você ganhou muito mais do que se levasse uma semana inteira fazendo coisas que não convém. Porque em 1h30 Deus pode te dar um livramento. Em 1h30 Deus pode te dar um dom. Em 1h30 chega uma resposta da boca de Deus. E aí aquela resposta, às vezes, irmão, a gente está precisando de uma resposta do Senhor, mas é tanta gente na fila da espera da resposta de Deus, e Deus fala com um, fala com outro, fala com um, fala com outro, e parece que a sua vez não vai chegar. No dia de chegar a tua resposta, estava cansado, fiquei em casa. E muitas vezes não estava nem cansado, é porque não deu vontade de ir, mas naquele dia o anjo estava com tua resposta, mas você não foi. Vai para o final da fila de novo, porque tem gente que está ali à busca da resposta das suas provas, das suas necessidades, e o Senhor precisa falar com todo mundo. É uma analogia, mas é verdade, irmão. Tem coisas que a gente mesmo é que prejudica a resposta. A gente mesmo é que retarda o processo. Se por um acaso não tivesse saído da posição, tinha acontecido. Porque muita gente prega aí, é porque a palavra tarda, mas não falha. Não tarda, ela chega na hora certa, mas para chegar na hora certa tem que estar na posição. Se não estiver na posição, não chega. É por isso que para a gente acha que tardou, não, é porque nós não estamos posicionados para receber aquilo da parte de Deus. Mas se tiver posicionado, pode ter certeza de uma coisa: a resposta não demora, porque é muito mais o número de pessoas fora da posição do que aqueles que estão na posição. E aqueles que estão na posição recebem resposta rápida. Daí a gente fica, mas por que fulano? Mas por que ciclano? Porque eles estão na posição, eles acreditam. Ficou esperando, né? Aí você olha sempre, nossa, mas fulano acontece isso, com ciclano acontece aquilo outro, e comigo demora tanto. Pode ter certeza de uma coisa: começa a fazer um teste. Aquilo que foi errado ontem, que você fez hoje, não faça amanhã. Vai se limpando, vai mudando, vai purificando. Quando você menos esperar, irmão, as respostas começam a chegar. Porque quando Deus começa a ver que você está se interessando em se santificar, em buscar, em se aproximar, em ser amigo, pode ter certeza de uma coisa: as respostas começam a chegar com mais rapidez. Começam a chegar, irmão, porque é muita gente dizendo que é crente, mas tem muita gente, irmão, que não é amigo de Deus. Só senta ali mesmo para preencher lugar, porque um parente chamou, porque fulana é, porque fulano é, e eu venho para acompanhar, mas daqui a cabeça está longe, não tem adoração, não tem exaltação, não glorifica a Deus. Aí depois quer ficar cobrando de Deus isso, aquilo outro. Não, enquanto você não me dá aquilo que é devido, eu também não vou te responder. Só vou começar a te responder quando você começar a devolver o que me é devido. Irmãos, o nosso adversário cobra de formas terríveis. Eu estava até brincando agora, quando saí de casa, falando com a irmã que pediu até oração. E eu falei com ela: fica na posição, tá? E faz um voto. Porque se você votar, Deus vai te dar aquilo que você deseja, vai colocar nas tuas mãos. Ela disse: eu recebo, eu fizer. Mas quando receber, pague para você ter crédito. Porque
no próximo. Que ninguém vai voltar. Pode ter certeza de uma coisa: faça uma relação de intimidade. Quando você fizer uma relação de intimidade com Deus, pode ter certeza de uma coisa: as respostas começam a chegar. Deus vai começar a falar para nós, irmãos, coisas maravilhosas que a gente não sabe, que não desceu, que não subiu ao coração. Deus vai começar a revelar, irmão. Deus vai começar a contar para nós, Ele vai começar a dizer para nós. Por quê? Porque Ele viu que existiu em nós o interesse de manter uma relação de amizade. Jeremias era amigo de Deus, Daniel era amigo de Deus, Moisés era amigo de Deus. Irmãos, esses homens, eles tinham intimidade tão grande que tudo que Deus ia fazer, Deus contava para eles. E a gente precisa ter esse mesmo nível de intimidade com o Senhor. Mas isso é difícil. Não é difícil não, eles eram de carne e osso como nós. A única coisa, irmão, que difere um Moisés, um Daniel, um Davi de nós é entrega. É entrega. Se a gente começar a se entregar para Deus, vai ter certeza de uma coisa: Deus não mente. Amém. Ele é pai, não é padrasto, irmãos. Glória a Deus. É isso que Ele quer, entrega. Amém. É só isso. Um ser que prometeu te levar para o céu, sem você ter feito nada para agradá-lo, somente por graça, merece uma entrega. Merece uma entrega. A gente precisa, irmãos, entender que quando falamos que somos servos de Deus, que somos crentes, precisamos mostrar através das obras que realmente somos. Precisamos mostrar em nós, nos nossos comportamentos, por onde passamos. Comportamento, quando eu falo, irmão, é através do testemunho, daquilo que as pessoas olham e começam a vivenciar, começam a ver em nós aquilo que deveria estar vendo, porque em homens do passado o povo olhava e dizia: ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Ninguém falou de Eliseu não, mas a mulher, a viúva de Sarepta, ela estava lá em cima. A viúva de Sarepta não, a outra, né? A mãe, a do filho, a mulher que estava com o esposo e o filho morreu, a sunamita, né? A sunamita, isso, ele estava passando por baixo na rua, ela estava lá em cima. Ele disse assim: depois no próximo mês, quando aquele homem passar por aqui pela cidade, a gente não vai deixar mesmo somente ele comer e ir embora não. Nós vamos colocar aqui um candeeiro, vamos colocar uma cama aqui, vamos colocar aquele homem para pousar aqui na nossa casa, porque aquele homem é homem de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E nós precisamos mostrar, não é a roupa, não é o paletó, não é o vestido longo, não. Isso também mostra, mas às vezes não é o suficiente, porque tem gente que se veste como crente, fala como crente, mas é um sepulcro caiado, é podre por dentro. Aí tem gente que você olha para ele assim, não chama a atenção pelas roupas, não chama a atenção muitas vezes pelo português falado, mas é homem de Deus, é um conselho santo. Quando eu passo, o diabo corre, se coloca a mão, o diabo vai embora, a enfermidade é curada. Por quê? Porque tem unção. E é isso que as pessoas precisam ver em você, precisam ver em mim, precisam ver em nós. Aonde passarmos, as pessoas possam olhar e dizer assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Quando minha filha crescer, eu quero que seja que nem ele, quero que seja que nem ela. É isso que a gente precisa causar nas pessoas, o interesse de servir ao Deus que servimos pelo aquilo que eles veem em nós. Mas para isso acontecer, a gente precisa realmente congregar, ser crente, se entregar. A palavra é essa. Aleluia. É servir a Deus, é vir aqui conversar com o Senhor. É um lugar, irmão, que troca de informações. Aqui você vem aqui e conta para Deus o seu problema. Vem aqui e louva Ele, glorifica, exalta
a Ele, aí Ele vem como retribuição, te dá aquilo que você merece, porque tem horas, irmãos, não é que nós somos merecedores de nada, não, mas Deus vê em nós merecimento, quando Ele vê que realmente nós estamos nos entregando para servi-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo, aí Ele vê que chegou a hora da resposta, chega a hora da bênção chegar, chegou a hora da tua vitória, mas isso você só vai receber se estiver aqui, servindo a Deus, congregando, buscando o Senhor, mostrando que pode ter coisas lá fora que interessa a carne, mas o que interessa para o Espírito está aqui dentro, é aqui dentro que eu glorifico, é aqui dentro que eu devolvo para Ele o que lhe é devido, que é adoração, é exaltação, porque o culto é para a gente cultuar a Deus, é para adorar o Senhor. A gente não vem aqui para o culto somente para receber de Deus alguma coisa, não. A gente vem aqui para entregar para Ele. Amém. Aí, se Ele quiser, aí Ele te dá alguma coisa. E Ele nunca despede vazio, nunca despede sozinho. Da forma como você chega, você não volta. Por quê? Porque você sente Deus falar. E se estiver na comunhão, quando você ouve Deus falar, Deus começa a ferver o teu coração e de repente uma lágrima desce, ou uma alegria te toma, porque realmente você está ouvindo a voz de Deus. Aleluia, glória a Deus. E ouvir a voz de Deus, irmãos, é algo que a gente sente, a gente ouve quando está em comunhão, quando está realmente se entregando para sentir. Lembro do testemunho, já contei aqui, de uns irmãos que estavam em missão na região do Amazonas, e um pastor se invocou de querer ir nesse dia. Ele disse: não, a próxima que tiver a gente vai, eu vou também com vocês. Os irmãos disseram: não, irmão, irmão, não pode, porque a missão Deus deu para nós, e Deus determinou quem ia nessa missão, e Deus não me mostrou o Senhor. Ele disse: não, mas eu sou pastor da igreja, eu vou. Ele disse: irmão, quer ir? Tá bom, então vamos. E foram. Era uma aldeia de índio. E quando chegou na aldeia, os índios já estavam acostumados, né, com aquele grupinho que ia. Aí o pastor chegou. Quando chegou lá na aldeia, ele disse: quem vai pregar sou eu. Aí os irmãos abriram o culto. Na hora da pregação, o pastor estava lá. O pastor subiu no púlpito e foi pregar. Subiu no altarzinho lá e foi pregar. E no meio da pregação ele disse, antes da pregação, antes do culto, ele disse para os índios: vão para a igreja hoje, porque Deus vai falar com o índio. Os índios foram todos para a aldeia. A ocasinha, a tabazinha encheu de índio. Está o cacique, está o pajé, todo mundo lá, esperando Deus aparecer para falar com o índio. E está ele falando lá, o pastor falando, e nada de Deus apareceu. Quando terminou o culto, os índios disseram que iam pegar o pastor, porque o pastor mentiu para índio, porque o pastor disse que Deus ia falar e índio não viu Deus. Irmão, o pastor ficou desesperado, se escondeu. Não tinha que fizesse o pastor sair da ocasião que ele estava. Quando foi 3:30 da manhã, o pastor chamou os irmãos: bora embora. Desceram a Pirambeira para pegar as canoas que estavam pegando o rio. Quando chegou lá, estava cheio de índio, e já esperando o pastor chegar. O pastor tentou voltar correndo, e o índio começou a falar: corre não, homem branco, corre não, porque Deus apareceu para índio de noite. Glória ao nome do Senhor. Aí o pastor, com aquele medo, os índios cercaram ele, os irmãos mandou ele parar, e o índio falou que durante a noite o homem de branco tinha ido lá no quarto dele e conversado com ele. A aldeia toda hoje serve a Deus. Entende, irmão? Porque Deus, ele aparece numa forma que muitas vezes nós não esperamos.
Nesse caso, apareceu para salvar a vida do pastor, para deixar de ser gaiato, porque tem coisas, irmãos, tem lição, que não é porque você é pastor, porque você é presbítero, que você tem de ir, não. Se Deus mandou os irmãozinhos de banco, é com eles que Deus tem compromisso. Amém. Esse negócio de grandeza por causa de título, irmãos, título não é dom. Título Deus deu para cada um para organizar a liturgia de um culto e para organizar um grupo de crentes. E a cada um Deus deu uma função, deu uma missão. A uns Deus escolhe para pastor, outro presbítero, outro para obreiro. Cada um tem sua função. Mas quando Deus determina uma missão, Deus escolhe a quem levar, a quem enviar. Se Deus mandou o pastor ir, louvado seja Deus. Deus garantiria a vida do pastor lá. Mas passou vergonha por quê? Por causa da arrogância. A gente precisa entender, irmãos, que dom Deus dá para o homem, mas a virtude do dom vem de Deus. Esse negócio de não, o dom é meu, porque Deus não dá dons, Deus empresta dom para os homens. Deus dá dons aos homens, correto. Mas ficar profetizando abobrinha por aí e não cumprir só porque diz que é profeta, que tem o dom da profecia, não. Porque Deus só cumpre se Deus mandar você pregar. Com Jeremias era diferente. Jeremias era homem de Deus, escolhido por Deus como profeta. Daniel, né? Homens que pregavam que o povo, antes de ir para a guerra, antes de tomar uma decisão, ia atrás da decisão porque sabiam que Deus falava através daquele homem. Existiram, conheci alguns nos dias de hoje que são muito usados por Deus também. Quando abriam a boca, Deus selava. Mas são poucos, irmãos, que a gente vê fazendo nos dias de hoje. Tanto que a gente, quando vê algumas coisas, alguns cultos por aí, a gente fica cismado se realmente é Deus que está fazendo ou não, por causa da meninice que está acontecendo nesses últimos dias. Mas, irmãos, o dom de Deus continua existindo. Deus é o mesmo. E se você buscar intimidade com Ele, Ele dá desse mesmo dom para você também. Porque Deus, irmãos, Ele não precisa descer do céu, usar os anjos celestiais para poder contar para nós algo que Ele quer fazer na vida do irmão, na vida da irmã. Ele pega aquele que está na posição, usa aquele que está na posição, que empresta a sua boca para falar a verdade vinda do céu, para falar com a igreja, para falar com a vida de alguém. E através daquela pessoa, Deus conta coisas grandes e firmes que nós não sabemos, porque aquele homem, aquela mulher é boca de Deus aqui na terra. E Deus quer ter essas bocas aqui, irmãos, porque é impossível eu imaginar que um Deus que fez tanto milagre no passado, foi usado de forma tão absurda no passado, não se manifeste nos dias de hoje, somente porque não há entrega. E quando não há entrega, Deus não pode se manifestar, porque Deus não fala na boca de um vaso sujo. Deus não usa vaso sujo. Há uma possibilidade até de Deus usar por misericórdia de alguém para ouvir uma mensagem, mas aquele homem, aquela mulher que foi usada não é vaso, e Deus quer vasos no meio da sua obra. Amém, Jesus. Um tempo atrás Deus estava dando a graça de explicar a diferença entre vasos e serem usados. Ser usado em qualquer situação, Deus pode usar um ou outro, como aconteceu no caso da jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão era vaso de Deus? Não, mas na situação Deus usou da jumenta. Agora, vaso é quando você está dormindo, você está em casa e Deus fala: levanta, acorda, vai na casa do pastor André, me fala assim, assim, assim. Aí é vaso.
Porque Deus foi até você, te chamou para levar lá. Aí é vaso. Agora, não tem ninguém para usar. Tem um mendigo ali, Deus quer te dar um livramento, Deus usa o mendigo, Deus usa o maltrapilho, Deus usa o animal. Mas ele é vaso? Não, ele foi usado só naquela vez. O vaso é aquele que Deus confia, que você está em casa e diz assim: passa lá no mercado, enche o carrinho de compra e leva no endereço tal. Aí é vaso, porque Deus escolheu você para aquela obra. E Deus quer usar de homens, quer usar de mulheres nos dias de hoje. Deus quer ser manifesto através de você. Deus quer que as pessoas sintam Deus, vejam Deus através das obras, das palavras, das atitudes que você faz no seu dia a dia. Deus quer ser íntimo, Deus quer, irmão, se aproximar para contar segredos. É por isso que eu fico abismado, irmãos. No passado, Deus usava da boca dos homens de Deus para contar coisas que iriam acontecer na terra. Hoje a gente vê um bocado de vidente. Hoje é na Rede Globo, é em tal fulano de tal, é tal revista. Só pregam mentira, só contam mentira. Às vezes, irmãos, coisas que estão já para acontecer, porque alguém já profetizou, aí alguém repete dizendo que está vendo, que é evidente. Por quê, irmão? Porque o povo de Deus parou de buscar. Não é que o povo de Deus seja evidente, não, mas o povo de Deus tem a revelação. Antes do tsunami acontecer, Deus pregou na minha casa. Antes da morte de um grande astro do passado, aí no caso, acontecer, Deus pregou na igreja. Então o dom existe, ainda existe. Deus existe, irmãos. Amém. Agora, cadê a intimidade com Deus de Jeremias? Não tem entrega. E hoje o Senhor está aqui nos aconselhando: passem a se entregar, passem a me buscar, passem a se consagrar, passem a congregar, passem a me visitar mais vezes. Pode ter certeza de uma coisa: eu vou visitar o vosso coração. Eu vou contar para você coisas que o mundo não sabe. Você vai ser visto como um homem de Deus, como mulher de Deus, que antes das coisas acontecerem, Deus fala contigo, Deus conta para você, e as pessoas vão ver você como boca de Deus. Mas para isso acontecer, precisa de intimidade, precisa de entrega. É isso que o Senhor quer, irmão. E tudo isso por graça. Porque ninguém tem condição de pagar por um dom desse, irmãos. E é de graça. Ele só quer que você seja íntimo dele. Glória, glória. Aquela intimidade que Adão tinha antes de pecar. A Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, finalzinho da tarde, Deus passava lá para perguntar para Adão: e aí, Adão, como é que você foi? Colocou o nome de muito bicho hoje. Qual foi a planta que você nomeou hoje? Né? E aí? Como é que está aí agora com Eva? Depois que você conheceu Eva, como é que está seu dia? Intimidade. Conversava com Deus. A gente já prestou atenção, os irmãos já notaram, que quando a gente está em paz com Deus, a gente tem até palavras de oração. A gente joelha para orar e esquece até de levantar, porque a oração fica gostosa. A gente começa a falar com Deus, começa a surgir assunto, isso é intimidade. Aleluia. Agora, cai em fraqueza, peque, nem vontade de orar você tem. Sabe o que é isso? Vergonha. É o que Adão fez. Vestiu com folha de figueira e se escondeu. Deus passou na viração do dia: cadê, Adão? Onde é que você está? Ah, Senhor, me escondi. Escondeu por quê? Eu descobri que estava nu. Deus quer intimidade, irmãos. Deus quer sinceridade. Deus quer aproximação. Pode ter certeza de uma coisa:
Quando você se aproximar de Deus, você vai começar a entender a Bíblia de uma forma diferente. Você vai ter revelações do céu. Você vai amanhecer falando em línguas. Irmão, porque quando o céu está dentro de você, irmão, a alegria do céu nos toma. É diferente de quando estamos com a mente turbada, só com os problemas. Às vezes, irmãos, não oramos para dormir, não agradecemos quando levantamos. Eu ouvi uma explanação esses dias que me deixou emocionado, de um homem falando a respeito do amanhecer. Eu achei muito lindo quando ele disse que o amanhecer é a parte mais bonita da vida do homem, porque naquele momento é para você agradecer, porque Deus confiou em você em te dar mais um dia. Aleluia. Porque se Deus não confiasse em você, se a sua missão acabou, tudo bem. Mas se Deus não confiasse em você, para que é que Ele vai te dar mais um dia? Mas Ele acredita que aquele dia você vai fazer algo diferente, aquele dia você vai ser melhor, aquele dia você vai pecar menos, aquele dia você vai se aproximar mais dele. Então Ele está confiando que você vai melhorar. É por isso que Ele está lhe dando um dia a mais de oportunidade, porque Ele acredita que você e Ele ainda vão ser amigos, como Ele gostaria que nós fôssemos. Então, a partir, enquanto Deus estiver confiando em nos dar mais um dia, vamos fazer desse dia um dia melhor. Vamos fazer desse dia um dia diferente. Aquilo que fizemos ontem que não agradou a Deus, não vamos fazer amanhã, porque eu preciso fazer com que aquele que acreditou em me dar mais um dia se sinta bem em me ver fazendo bem, sendo melhor a cada dia. E a partir do momento que eu começar a limpar minhas vestes, que eu começar a mudar, que eu começar a fazer ele sentir honrado por ter me dado mais um dia e saber que naquele dia eu fui melhor do que o dia que passou, você pode ter certeza de uma coisa: ele vai começar a te visitar de uma forma diferente. Aleluia. E você vai ser diferente na família, você vai ser diferente no trabalho, você vai ser diferente na igreja. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: ó, tem um brilho diferente ali. Tem um brilho diferente, irmão. Porque tem homens e mulheres de Deus que quando entram na igreja, irmão, a gente vê que a atmosfera muda. Eu conheci um homem de Deus, o Senhor já recolheu, saudoso irmão Miguel. Irmão Miguel, a gente estava na igreja, lendo a Bíblia, porque aqui não é lugar para a gente ficar conversando quando chega. Quando chega, você conversa lá fora. Quando está aqui dentro da igreja, eu não estou falando da criancinha, não. Mas tem gente que é pior do que criança. Chega na igreja, parece uma feira. É um conversa com um, conversa com outro. Cadê comunhão? Você vem para aqui para quê? Para cultuar. Então, se é para cultuar, você vem para aqui para adorar a Deus. Então, você vem para adorar a Deus, tem que honrar o lugar onde você está. Aí chega aqui uma zoada, um conversa com um, conversa com outro, kikiki, kkk, não sei o que. Então, não estou dizendo aqui não, estou falando nas igrejas em geral. Aí esse homem entrava. Na hora que esse homem entrava, a pessoa dizia: todo mundo ficava assim, só me passava. A gente não ouvia quase a zoada do sapato desse homem. Mas na hora que ele entrava, a gente via que a atmosfera mudava. Era santo, era um homem de Deus. Dificilmente um casal se separava dessa igreja. E tinha problema na igreja? Tinha. Era igreja para mais de 700 pessoas. Tinha problemas. Mas chegava no culto, terminava o culto, dizia: irmão Miguel, que quer falar com o senhor? Sentava os dois e dizia: não, eu vim aqui conversar com o senhor porque não dá mais. A gente veio aqui só comunicar mesmo que a gente está se separando e não sei o que. Ele dizia assim: filho, senta aqui. E a irmã, senta aqui. Ele sentava quase aqui no meio. Aí dizia assim: quem quer começar a falar? A irmã dizia: eu começo.
E começava a falar. Isso, o culto terminou 9 horas, 9h15, 9h30. A irmã começou a falar, dava 10, 10h15, 10h30. E a irmã falando. Quando a irmã terminava de falar, ele dizia assim: a irmã terminou? Terminei, irmão. Aí disse assim: ele vai começar a falar. E enquanto ele estiver falando, a irmã não pode interromper. A irmã tem mais alguma coisa para falar? Não. O irmão pode falar. O irmão é descascado. O irmão falava mal dela e dizia os problemas e terminava lá para meia-noite. O irmão tem mais alguma coisa? Não. E a irmã tem? Não, irmão. Aí Deus tomava logo. Parecia que estava em cima de um púlpito, pregando conselho. A lágrima descia de um lado, descia do outro. Terminava o conselho, saíam os dois de mão dada, nunca mais o diabo entrava. Dom do conselho. Homem de Deus, invejado, caluniado, perseguido. Deus levantou a cabeça. Levou 5 anos depois que levantou a cabeça. Levou 10 anos disciplinado por causa de uma calúnia, perseguição. Depois ficou 5 anos. E depois de 5 anos Deus levou. Mas era homem de Deus. Tá? E é esses homens de Deus que Deus quer em nosso meio. Tá? Para que a intimidade do céu continue em nosso meio e que o povo possa ver em nós Deus na nossa vida. Amém. Amém? Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Bondoso Deus, Pai nosso que estás nos céus. Graças te damos, Senhor, por esse momento aqui na tua presença. Graças te damos, Senhor, por esses momentos aonde, Senhor, tu nos advertiu, Senhor, nos chamou a atenção para entendermos, Senhor, que ser crente é muito mais do que sentar nos bancos. É ser teu amigo, Senhor, é se aproximar de Ti, é tentar manter um compromisso, Senhor, de relacionamento contigo, para que as coisas comecem a fluir como no passado, como na vida de Jeremias, como na vida de Daniel, homens que vinham, Senhor, e tomavam pelo Espírito Santo, pregavam aquilo que vinha através de Ti, Senhor, e que era a boca de Deus aqui na terra, e anunciavam coisas grandes que a gente não sabe, Senhor, mas, ó Senhor, nessa hora nós vamos te pedir assim: o teu povo, Senhor, precisa ouvir a tua voz, o teu povo, Senhor, precisa ser visitado por Ti, o teu povo precisa dos profetas, dos homens de Deus na terra. Por isso, nesta hora nós vamos te pedir assim: Senhor, tira, Senhor, o desejo de ficar em casa nos dias de culto, nos coloca aqui dentro da tua casa, Senhor, para aprender, para te ouvir a Ti, Senhor, ouvir da tua boca, Senhor, aquilo que Tu quer fazer na nossa vida. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, ser íntimos de Ti. Ó Deus, nós precisamos sentir a Tua presença como sentíamos nos anos passados. Na época, Senhor, nós éramos conhecidos como a igreja do glória, a igreja do aleluia. Hoje, às vezes, temos cultos e não sabemos nem que tem uma igreja ali, porque o povo não fala, o povo não glorifica, o povo não fala em língua, o povo não manifesta. Ó Deus eterno, nessa hora nós vamos te pedir assim: Senhor, faz o povo entender, não é na gritaria não, no pula-pula não, mas a Tua virtude, a Tua presença precisa visitar o ambiente, porque onde Tu está, a visitação aparece. A Bíblia nos fala que até a tristeza salta de alegria. Glória ao nome do Senhor. Por isso, Senhor, nós vamos te pedir: nos enche da Tua glória. Ó Deus, a igreja do passado, uma igreja virtuosa, chamava a atenção, Senhor, da população, daqueles que não Te serviam. Muitos eram invejados, muitos eram perseguidos simplesmente pelo fato de sermos crentes. Hoje parece que ser crente é status, todo mundo quer ser crente porque não mudou nada. O que fazem no mundo fazem na igreja, o que vivem no mundo querem viver na igreja. Mas nessa hora nós vamos, Senhor, te pedir: Senhor, ensina para o Teu povo que aqui dentro é lugar de santidade, é lugar de ser diferente, e para ter a visitação do Teu Espírito
espírito precisa ser igual a tu, ó Deus, porque a Bíblia nos diz que aquele que não se fizer inimigo do mundo para ser amigo de Deus não é digno nem de estar aqui, ó Deus. Mas nessa hora nós vamos te pedir assim, Senhor, não importa com o mundo, Senhor, faça-nos sentir a tua presença em ser teu amigo, sentir a alegria do teu Espírito quando chegarmos na tua casa, ao entrarmos nas congregações, nas igrejas, Senhor, possamos sentir uma atmosfera diferente, uma vontade de dar glória, de ser visitado pelo teu Espírito, sentir a virtude da tua presença na nossa vida. Ó Deus, graças te damos pelos irmãos que aqui estão, pela irmã que aqui está, Senhor, pela criança. Ó Deus, toma nas tuas mãos a vida de cada um deles. Ó Deus, toma também a empresa a do nosso irmão nas tuas mãos. Senhor, abençoa, Senhor, como apresentamos a semana passada, vamos apresentar de novo nesta noite, ó Deus eterno e santo. Ó Deus eterno, faz com que os projetos, Senhor, se multipliquem. Ó Deus, que a empresa cresça, Senhor. Ó Deus eterno e santo, ajuda, Senhor, teu servo a desenvolver melhor, Senhor, cada vez melhor a empresa que tu confiaste na mão do teu filho. Toma nas tuas mãos também, Senhor, a irmã Ana, Senhor, que está em casa, Senhor, com dor de cabeça. Ó Deus, eu sei que ela pode estar em casa assistindo, Senhor, mas nós sabemos que a mesma virtude que sentimos aqui não está lá, ó Deus. Mas nós vamos te pedir assim, Senhor, o teu Espírito Santo que está nos visitando aqui, manda através de um anjo, Senhor, até a casa do pastor André visitar tua filha lá também, e o que o remédio não conseguiu fazer, Senhor, que o teu Espírito faça, que aquela dor de cabeça vá embora, o teu nome será glorificado. Toma nas tuas mãos também, Senhor, este pedido de oração especial, Senhor, a qual nós sabemos, Senhor, soubemos quando aqui chegamos. Ó Deus, não sabemos o nome, mas tu conheces, tu sabes quem é. Ó Deus, não sabemos a necessidade, Senhor, mas tu conheces. Ó Deus, visita, Senhor, esta causa nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, permita, Deus, que a visitação do teu Espírito, Senhor, de uma forma sublime e maravilhosa, visite esta casa agora pelo amor do teu nome, e aquilo que precisar ser feito, Senhor, vai fazendo pelo amor do teu nome. Ó Deus, a tua palavra, ela é uma espada de dois gumes, ó Deus, que ela entra na divisa da alma, Senhor, e da medula. Por isso nós vamos te pedir assim, aonde esta palavra precisar entrar, a obra que precisar ser feita, a ordem que precisar ser dada, o que precisar sair, o que precisar entrar, ó Deus, nessa hora nós vamos te pedir, faz uma obra pelo teu Espírito, e nós glorificaremos teu nome. Graças te damos por tudo. Toma os enfermos da tua casa nas tuas mãos, ó Deus eterno e santo, os lares enlutados também, ó Deus. Toma, Senhor, as famílias que ficam, Senhor, aqueles que ajudam, dá força, Senhor, para tomar o cálice, Deus, pelo amor do teu nome. Ó Deus, toma nas tuas mãos também o vizinho da frente, o vizinho de trás, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda. Toma esta rua nas tuas mãos, toma o bairro nas tuas mãos, pelo amor do teu nome. Ó Deus, como nós já vimos apresentando esses dias, ó Deus, toma as vielas do bairro Tancredo Neves nas tuas mãos, aonde tiver uma boca de fumo, Senhor, nessa hora nós vamos te pedir assim, acampa um anjo lá, Senhor, se precisar, abrir uma porta de igreja, um centro de evangelização, ó Deus eterno e santo, mandar um profeta lá, Senhor, um calademônio, expulsa capeta, manda, Senhor, mas fecha, Senhor, esse império do diabo nesse bairro, pelo amor do teu nome. Ó Deus eterno e santo, toma esses jovens, Senhor, essas pessoas envolvidas, Senhor, no tráfico, nos vícios, pelo amor do teu nome, Senhor, vai mudando a mente, vai mudando o coração, é filho de crente, é neto de crente, é sobrinho de crente, está em lugares terríveis, tu tem plano
soberano, Senhor, cerca a vida, traz de volta, e nós glorificaremos teu nome. Ó Deus eterno e santo, toma também nas tuas mãos a minha mamãe, Senhor. Ó Deus, toma a Isa também, Senhor, nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, toma a Meliana que não veio até agora, Senhor, atrasou no ônibus, ainda está esperando o fechamento. Ó Deus, visita o teu povo, visita os irmãos, as irmãs que vão assistir também, ou estão assistindo. Toma a irmã Patrícia lá na ilha, Senhor, pelo amor do teu nome. Toma o irmão Deco, esposa, filhos. Toma o filho do irmão Sérgio também nas tuas mãos. Toma as crianças desta congregação nas tuas mãos, Senhor. Senhor, derrama uma bênção especial sobre a mente de cada um deles. Ó Deus eterno e santo, que nasçam, que cresçam, Senhor, como as crianças cheias do teu Espírito. Derrama sobre eles sabedoria, que eles sejam diferentes, ó Deus, nas escolas por onde passarem, que os aprendizados sejam mais fáceis, ó Deus, que sejam os médicos de amanhã, os engenheiros de amanhã, os pastores de amanhã, os evangelistas, os presbíteros, os missionários. Não deixam eles perderem nunca o desejo de te servir na face da terra. Graças te damos por tudo. Tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos. Toma o ministério também nas tuas mãos. Toma o pastor presidente, Senhor, deste ministério, o pastor João. Toma o pastor Derival, que nos ajuda aqui também, Senhor. O pastor, ó Pai André, Senhor, a missionária Ana, a esposa também do diácono Reinan, irmã Lúcia. Toma todos nas tuas mãos, Senhor. Toma o Ney, Senhor, com a esposa, Senhor. Estão lá paradinhos, Senhor. Resolveram sentar debaixo de uma árvore para descansar no caminho. Mas nessa hora nós vamos te pedir assim: manda uma onça no caminho, botar aqueles dois para correr de volta, para trazer para dentro da tua casa. Glória ao nome do Senhor. Senhor, faz eles sentir medo de estarem sozinhos e vir para aqui, para junto de nós, da glória ao teu nome. Graças te damos por tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho bendito para sempre. A igreja diz amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam em nossos corações, não só hoje, mas por todos sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus. Glória. É Derilva o nome da moça. É Derilva. É Derilva. É. Oxente. Deri? Não, Nilva. Tem que tirar aqui. Sogra do Samuel. Pegou com uma mãozona.